Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos analisar os resultados do quarto trimestre de 2019 que a empresa Fleury acabou de divulgar. De antemão, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Toda semana eu posto no mínimo 2 a 3 vídeos com conteúdo de investimentos com foco em investimento em ações, tá? Então já se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Então, mostrando aqui para vocês que eu também, em conjunto com os resultados, eu recebi um e-mail em que a empresa afirma que vai distribuir dividendos. E esse valor, como está escrito aqui, vai ser de 0,62 centavos por ação. E ela negociará esses dividendos a partir do dia 27 de fevereiro, tá? E o pagamento ocorrerá no dia 3 de abril. Ok, então dito isso, vamos olhar agora os resultados da empresa. Eu já dei uma olhada aqui, de antemão foi um resultado bom, positivo, porém nada além das expectativas, tá? Tá em linha com o que o mercado esperava. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro os destaques, né? Ela teve uma receita bruta aumentando em 10% em relação ao terceiro trimestre de 2019, acredito eu. É isso mesmo, em relação ao terceiro trimestre. Tivemos um lucro operacional com aumento de 6%, porém uma redução na margem. Então o que é que isso leva a gente a pensar, né? Se ela aumentou o lucro operacional, mas reduziu a margem operacional, isso nos indica que ela teve aumento de custos operacionais. Então eles já explicam aqui, ó, a margem impactada foi por despesas extraordinárias com consultorias e M&A. M&A é nada mais do que fusão e aquisição, né? Que é uma das estratégias de crescimento da empresa, adquirir outras menores. E despesas extraordinárias, quando você vê isso, seja lucro extraordinário, seja despesa extraordinária, significa que é algo não recorrente, ou seja, algo que provavelmente não vai acontecer de novo, né? Então, essa despesa extraordinária aqui leva a gente a pensar que não vai ocorrer novamente, que é algo não recorrente. O EBITDA geral em 2019 teve um aumento de 6,7% e a margem também recorrente teve uma diminuição em 0,56%. Ok, o lucro líquido aumentando 12% em 2019, aumento no lucro líquido de 12% e o lucro líquido de recorrente aumenta de 4,7% em 2019. A empresa ela conseguiu ter uma geração de caixa de 104% do EBITDA, isso é bem positivo, só no quarto trimestre, tá? Ou seja, do que ela gerou de lucro operacional, mais de 100%, 104% ela conseguiu gerar, transformar isso em caixa, isso é extremamente positivo. Em 2019, essa conversão foi de 80% do EBITDA, muito positivo também. O retorno sobre o capital investido da empresa alcançou 38,7%, um número absurdo, muito grande. O ROIC, né, como diz, é retorno sobre o capital investido. Como é que funciona esse indicador? Ele nada mais mede do que a capacidade da empresa gerar retorno, gerar lucro sobre os ativos que ela tem, ou seja, sobre o capital que ela emprega nas suas operações, sobre o dinheiro que ela usa para os seus investimentos. O quanto que ela tem de retorno sobre os seus investimentos que ela faz nas operações da empresa. É isso que mede o ROIC. Então, teve um aumento no NPS, que nada mais é do que uma métrica de fidelidade do cliente. A receita bruta aumentou em 10%, a receita líquida aumentou em 10% também. O lucro bruto aumentou em 8,6%, aumento no lucro operacional em 6% e aumento no lucro líquido em 12%. Agora, se a gente for olhar as margens, todas elas ou diminuíram muito pouco, ou aumentaram muito pouco, né? A margem ela meio que não saiu do canto. Então, apesar de os lucros terem aumentado, os custos eles aumentaram na mesma medida também. Isso não é algo necessariamente bom ou ruim, tá? É só um aspecto que a gente tem que levar em consideração, porque o ideal seria que a empresa conseguisse aumentar lucros, reduzindo despesas. Nem sempre isso é possível, principalmente quando a empresa está passando por um forte momento de expansão, né? E fazendo várias aquisições para conseguir fazer isso. Geralmente, quando a empresa está nesse processo de expansão inorgânico, que a gente chama, que é adquirindo outras empresas, costuma tomar muita dívida, costuma aumentar muito os gastos. Então, se a empresa está conseguindo controlar esses gastos, ela está conseguindo aumentar o lucro na mesma proporção, isso é relativamente positivo, principalmente olhando para o contexto que a empresa está inserida, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na planilha, eu já deixei tudo certinho aqui para a gente conseguir ver de uma maneira bem simplificada, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos ver como é que se comportou alguns indicadores da empresa, alguns resultados da empresa de acordo com os anos a partir de 2015. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Como que a receita líquida cresceu, como o lucro bruto cresceu, e como o EBITDA cresceu e como o lucro líquido cresceu, tá? A gente sempre tenta olhar esses principais: receita, lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. É isso que a gente tem que procurar na DRE. Então, a receita líquida, como é que a gente vai fazer esse cálculo, né, para calcular quanto cresceu? Então, por exemplo, se a gente quer saber o quanto cresceu de 2019 para 2018, a gente vai subtrair
o resultado de 2019 menos de 2018 e dividir pelo de 2018. E aí a gente vai ter um número em percentual desse crescimento. Então vamos fazer aqui. Ok. Então, voltando aqui para a gente ver. A gente vê que a empresa teve um aumento na receita líquida de 10%. Isso aí a gente já tinha visto aqui, né? Sendo que, enfim, alguns outros indicadores a gente não tem aqui, tá? A gente só vai ver na planilha. Mas, então, é assim que a gente vai fazer. Então, agora basta puxar aqui para o lado, que ele já vai fazer a conta automaticamente. Acredito que se eu fizer aqui vai funcionar também. Ok, então vamos dar uma olhada aqui. Como é que se comportou a receita líquida da empresa nos últimos anos, né? Vem crescendo nessa média aqui de 10% ao ano. Né? Isso é média de 11% ao ano. Então, muito positivo. Ao passo que o lucro bruto ele cresce em uma média de 13% ao ano, ou seja, a empresa está conseguindo aumentar sua receita, sendo que o lucro ele aumenta em um passo maior. Logo, a gente consegue ver que a empresa está tendo mais eficiência operacional. As despesas operacionais da empresa crescem em uma média de 9% ao ano, ou seja, está crescendo menos do que a receita e os lucros, isso é positivo. Para quem não entende o que é resultado financeiro, eu vou explicar aqui, tá? Nada mais é do que a diferença entre o que a empresa recebe de juros menos o que ela paga de juros. Tá? Então, supondo que uma empresa tem diversos investimentos mesmo, tá? Títulos de dívida e esse tipo de coisa. Os juros que ela recebe, isso vai entrar no caixa da empresa, vai entrar na DRE da empresa. Agora a gente também tem que considerar os gastos que a empresa tem com juros. Se ela tem alguma dívida e ela está pagando esses juros, isso vai sair também da DRE. Então o resultado financeiro é o quanto que ela teve de receita desses juros recebidos, menos o quanto que ela vai ter de despesas, né, de pagar juros de dívida e financiamento, esse tipo de coisa. Então o lucro antes do imposto de renda aumenta em 22,8% ao ano. E agora aqui o lucro líquido do exercício, né, vamos ver isso aqui, que mais importa, tem um aumento aí de, em média, 44,48% ao ano. Principalmente agora teve um aumento de 12%, né, mas o aumento maior veio no quarto trimestre de 2016, com um aumento de 189%. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi de 25 a 74 milhões. Ok. E agora o lucro operacional da empresa, a gente teve aqui um aumento de 6%, que foi bem menor do que ela tem uma média aí de aumentar esse lucro operacional em 16% e agora só aumentou em 6%. E por que aconteceu isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas despesas da empresa. As despesas operacionais, elas aumentaram bastante aqui no quarto trimestre de 2018, né? Tiveram um aumento de quase 30%, o que faz com que a empresa ela tenha um menor lucro operacional. Agora, antes de a gente olhar o balanço, vamos dar uma olhada na margem da empresa, né? Afinal, a gente já fez a análise horizontal, agora vamos fazer a vertical. Como é que a gente vai fazer essa parada? Acredito que a gente pode tirar isso daqui. O que a gente vai fazer? Bom, como é que a gente vai fazer? O que a gente quer descobrir? É que a gente descobrir as margens da empresa, ou seja, a margem líquida, a margem EBITDA, a margem bruta. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, por exemplo, a receita líquida e vai dividir pela receita líquida. Aqui vai dar 100%, né? Afinal, esse vai ser o nosso comparativo. Mas, vamos ver aqui, puxando daqui para baixo. Pronto. Algumas coisas não faz sentido a gente colocar aqui, tá? A empresa teve essa receita líquida aqui de 720 milhões e um lucro bruto de 187 milhões, a gente descobre que a empresa tem uma margem bruta de 26%. Isso aqui é positivo, mas vamos levar em consideração o EBITDA a margem EBITDA e a margem líquida, que são mais importantes. O lucro operacional antes do resultado financeiro, eu não gosto de levar em consideração a margem disso, tá? Agora, o lucro líquido do exercício de 9%, a margem, tá? A margem de 9%. Isso aqui, ó, a gente pode botar aqui margem líquida. É uma margem baixa, porém nada que preocupe muito, e aqui é a margem operacional ou margem EBITDA de 21%. É uma margem boa, tá? Essa daqui de 21%, essa aqui está levemente baixa. Eu gostaria de ver para os próximos anos, para os próximos trimestres, um aumento aqui nessa margem líquida, tá? Mas tudo bem. Então, agora a gente já sabe as margens da empresa, a margem líquida, margem operacional aqui é a margem bruta. E pronto, é isso. Agora vamos dar uma olhada no balanço da empresa. Então, olha, dando uma olhada aqui, a gente consegue ver que a empresa ela queimou muito caixa, né, no último ano. Ela tinha um caixa aí de 55 milhões e agora, no quarto trimestre de 2019, ela só tem um caixa aqui, equivalente de caixa de 9 milhões. Isso é ruim, tá? É bom sempre a gente ver que a empresa está conseguindo aumentar sua posição em caixa, e aqui ela vem reduzindo bastante desde 2017. Essa queima de caixa, acredito eu,
ser por conta da estratégia da empresa, que seja de adquirir, né, outras empresas menores, e para isso ela tem que ter caixa, mas de qualquer forma tem que tomar cuidado, porque isso aqui geralmente não é saudável para a empresa, tá? É uma queima de caixa. E embora ela tenha queimado caixa, os títulos e valores imobiliários da empresa, eles aumentaram em um ritmo bem absurdo, né? Estava aqui em 2016 92 milhões e agora já está aqui 795. Então isso é positivo também. A empresa está pegando esses recursos, tirando do caixa e não só fazendo aquisições, mas também está reservando uma parte para títulos e valores mobiliários da empresa. Isso vai impactar lá no resultado financeiro dela, né? Que vai render juros para ela. E de uma forma geral a gente vê que o ativo circulante ele aumentou bastante aqui, né? Saiu de 933 para 1.498, então aumentou aqui quase que 50%, né? De 2016 até hoje. Agora, olhando o total do ativo, a gente vê que ele aumenta em um passo muito maior. Então, isso ocorre principalmente por conta do intangível, a gente está vendo que aumenta bastante. Isso é positivo, tá? E do imobilizado, ou seja, a empresa está abrindo novas unidades, está comprando novos terrenos, novos maquinários, isso tudo entra aqui no imobilizado da empresa, que aumenta consideravelmente o ativo não circulante. Então, de forma geral, o ativo não circulante ele aumentou bastante aí também no quarto trimestre de 2019. E agora, olhando o passivo da empresa, teve um aumento do passivo circulante bem tímido, de 624 para... na verdade teve uma redução, né? Uma redução no passivo circulante. Isso é positivo, como eu já expliquei aqui diversas vezes. Se a empresa consegue reduzir essas obrigações de curto prazo, se ela consegue pagar essas obrigações de curto prazo, diminuir elas, ela tem folga operacional, tá? Ela não precisa se preocupar com isso em um prazo menor que 12 meses. Então ela consegue fazer outras operações e tem mais conforto para trabalhar. Então, isso aqui é positivo, diminuição no passivo circulante. E veio de onde isso, né? Vamos lá. Contas a pagar diminuíram, contas a pagar de aquisições de empresas diminuíram, o imposto aumentou, ficou na mesma coisa praticamente. Teve aumento em salários e encargos trabalhistas. Teve uma pequena redução nos fornecedores, redução nos empréstimos e financiamentos. Então é isso que eu estou dizendo. A empresa diminuiu o passivo circulante, ela diminui as contas que ela tem que pagar no curto prazo, principalmente de empréstimos e financiamentos. E olhando agora o passivo não circulante, positivo, aumentou. Por que é positivo? Se a empresa ela consegue diminuir o passivo circulante e aumentar o passivo circulante, significa que ela está conseguindo pegar empréstimos e financiamentos que antes eram de curto prazo, está conseguindo transformar eles para o longo prazo. Agora a gente vê aqui que os empréstimos e financiamentos aumentaram. Isso aqui é do longo prazo, né? Isso aqui é positivo se ocorrer em detrimento da diminuição do empréstimo de curto prazo. Porque quanto maior o aumento do prazo de um empréstimo, mais você fica em uma situação mais confortável, né? Isso se chama rolagem de dívidas. Você pega uma dívida que tem no curto prazo e estende ela por um prazo maior, que aí você consegue ter mais liberdade para pagar. O patrimônio continua praticamente na mesma e a gente vê que a empresa aumentou as suas reservas de lucros acumulados, tá? Resultados positivos, nada demais. A empresa continua sendo boa, a estratégia da empresa continua sendo muito boa. Esse resultado não diz muita coisa, tá? Seja positivo, seja negativo, um resultado comum, um resultado em linha com o que o mercado esperava. E então, vamos esperar aí, né, para ver os próximos resultados da empresa. Se você não sabe, eu sou acionista da Fleury e eu continuo sendo acionista da Fleury, tá? E não é um resultado de um trimestre que tem que definir a nossa posição. E ainda mais sendo um resultado bom, enfim, né? Mas acho que vale a pena fazer esse comentário. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar um like, não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Eu sigo torcendo pelo seu sucesso e até a próxima.